Alô amigos, esse é o canal RK Ceará e nesse vídeo vamos trazer a cobertura da ESPN para a vitória do Ceará sobre o Vasco. Veja o que os comentaristas da ESPN falaram. O Vasco no segundo tempo foi um time mais propositivo, com um pouco mais de toque de bola. O Vasco, por mais que tenha mais condição de trocar passes que o Ceará, ele não é dos times do campeonato com mais qualidade para fazer esse tipo de jogo. Então ele tem alguma dificuldade mesmo. Agora, não entendo que a maior dificuldade do Vasco no jogo de ontem tenha sido exatamente na proposição ofensiva, porque a gente sabe das limitações do time. Especialmente os problemas foram defensivos. A defesa do Vasco, especialmente a sua dupla de zaga, nos dois gols, teve um comportamento assim e eles continuaram no jogo, né? Sim. O João Vitor, sem querer, mas ele deu um passe para o rapaz cruzar para o primeiro gol, né? Não, mano, olha só. Essa jogada aí. Deu um passe... Foi uma Conta falha como clamorosa do João Vitor. Pré-assistência. E uma também, pré-assistência. e também do Freitas, no meio, porque o Freitas fica olhando, pensando. Aí quando ele resolve correr, o Pedro Raul já se antecipou a ele. O Pedro Raul começa a acelerar muito antes. Muito né? antes, porque ele já percebe que o Mugni ganhou a bola do João Vitor. Então, assim, no segundo gol do Ceará, é uma confusão danada, porque o time, a zaga está toda desorganizada. Olha a liberdade que o Galeano tem para cruzar essa bola. Olha a liberdade que tem o Guilherme lá atrás para cabecear para o meio. E olha a liberdade do Pedro Raul. Sabe o Porque... que me lembrou esse segundo gol? Desculpe, Eugênio. O segundo gol do Vasco contra o Santos em São Januário é parecido. Que o Verratti recebe livrinho na área, o Vasco faz lá a jogada, os jogadores do Santos olhando. Ontem o Vasco provou do próprio veneno e fez o que o Santos fez contra ele. Desculpe. O segundo gol foi uma jogada que começou com um goleiro do Ceará, já era o Fernando Miguel, nessa altura. Faz uma falta ali direto para o ataque, é aquela estratégia de você jogar lá na frente e tentar pegar o rebote. Aí a dupla de zaga do Vasco sai, o Freitas faz o corte, mas não consegue controlar a bola, tem uma disputa ali, ele perde. O que acontece? Os dois zagueiros do Vasco saíram e aí os dois laterais voltaram para fechar a zaga. Só que nas trocas de posição, eles deram espaço. O Ceará abriu a jogada na ponta direita, com o Fabiano, lateral direito, e o Galeano. Aí nisso, o Freitas volta para a zaga, para o lugar onde estava o Piton, mas não dá tempo do Piton voltar para fechar o cruzamento. A mesma coisa do outro lado. Quem estava marcando o Pedro Raul em algum momento era o Paulo Henrique, lateral direito. Quando chega o João Vitor na área, eles vão trocar. No que troca, já vem o cruzamento e o Paulo Henrique não chega para pegar o Guilherme e também não chega o João Vitor para pegar. Cara, a defesa desarrumou, os jogadores saíram das suas posições, até o final da jogada, cada um fica onde está. Porque no que você vai trocar, você dá tempo para o outro aproveitar esse espaço, né, esse interregno. Gostou, professor? Bonito, hein? Interregno. Uau. Interregno. Continue falando que eu já estou procurando aqui. Os no zagueiros dicionário. saem, Interregno. os laterais viram os zagueiros e aí depois, com a jogada em andamento, eles vão destrocar. No que destroca, dá tempo. Isso é desorganização. Não é exatamente uma questão de inabilidade com a bola, que foi o lance do João Vitor no primeiro gol. Completa inabilidade com a bola, desatenção. Não percebeu que tinha um jogador ali, o mesmo acontecendo com o Freitas. Eu acho que o primeiro gol é muito em cima das falhas desses dois. O segundo gol é uma falha de sistema. E assim, por quê? Por mais dificuldade que o Vasco tenha para propor, a gente sabe que tem dificuldade mesmo. Ontem tinha desfalques importantes, como o Coutinho. O time depende muito do Coutinho, como o Tietê no meio. Mas tinha Payet. Mas o Payet não entrega. Não entrega. Entrega muito pouco. Aliás, ele sai. O Payet já não Sabe, representa um sabe. diferencial, né? Como o Coutinho representa. Para o E Vasco tá na é reta um jogador final a de mais. contrato também. Acabar agora. Dia 5 termina o contrato dele, ele dificilmente permanecerá. E aí entra o Alex Teixeira, aí você vê a dificuldade do que a gente chama de profundidade de elenco. O Alex Teixeira não consegue entregar em posição alguma. Então ele entra para ser o meia, ele não consegue fazer o meia. E o Vasco fica martelando até que encontra ali, eu acho que é um jogador que sempre, pelo menos nesses dois últimos jogos, entrou e ajudou muito o menino, né, o Ryan. Ele vai jogando pela ponta esquerda, faz o cruzamento para a cabeçada um dos poucos lances em que o Verratti conseguiu ter um cruzamento que ele pudesse ter a chance de cabecear. Foi muito bem marcado pelo William Machado, zagueiro do Ceará, o jogo todo. Mas no lance do gol ele consegue se desmarcar, ele sai na correria, ataca o espaço
e cabeceia. Talvez se o Piton tivesse chutado melhor uma bola que vem no início do segundo tempo, cruzada da direita, o Vasco tivesse uma sorte diferente no jogo, mas não teve quantidade de situações criadas para lamentar que não empatou, que perdeu o jogo. A vitória do Ceará é merecida. O Vasco trocou mais de 600 passes, né, na partida. E a gente vê a influência dos camisas 10 no jogo, que o Mugni fez ocupando uma área muito maior, se apresentando muito mais para o jogo, enfim, dando assistência, pressionando, forçando o erro do adversário. Sei que eu falei. Se faz esse gol, estava 1-0 ainda. Logo, o próximo lance já é o segundo gol. Poderia ser uma história diferente. Mas o Vasco repetiu, seja por erros individuais ou seja por erros dos interregnos. Gostei do interregno. Pena que eu não vou mais ter um filho, eu queria botar o nome dele de interregno. Ainda bem que o senhor não vai mais ter um filho. Interregnum Zelt, né? Nesse caso, ainda Mas bem. seja por um motivo ou por outro, Mari, o Pedro Raul, ele faz o primeiro gol num lance, ele já estava muito solto. Em 2 ou 3 lances anteriores ele estava solto. O segundo gol, ele continua solto no fim do jogo. Isso para um time que tem o Carille como técnico. Porque o negócio do Carille não é a defesa, não é ajeitar a defesa, pelo menos posicionamento, claro, ele não vai ensinar o cara a jogar bola. Na época do Corinthians você dizia isso, né? Então que ele era o professor jogador da defesa do Tite. Hoje ele já mudou. Não sei se ele estava solto. Ele mudou o discurso. Desculpa, pode falar, Mário. Não, pode seguir. Não sei se ele estava solto, principalmente no primeiro gol, ou se ele se deslocou e se livrou do marcador. Não. Um jogador do Vasco seguindo. Quem era? O Freitas? Claro. Então, é o que eu falei. Ele se deslocou, tem o mérito dele. Mas Segundo percebe gol. a aceleração do Pedro Raul. Se a gente Ela acontece muito antes. Se a gente conseguir, no primeiro gol ou do segundo que você está falando, Abel? Tô falando do primeiro. Ele se desloca. Ele vem por tem trás. o mérito dele. O zagueiro está olhando para anteontem. É uma jogada que, em princípio, ela parece controlada pela defesa do Vasco, com um lançamento nas costas da linha de zaga, mas o João Vitor chega na bola, é para ele dominar, ou girar o corpo, sair jogando, ou recuar para o goleiro. Então, mas o João Vitor foi lá do lado. Então, ele aparece pelo meio. Só que ele não estava marcado porque era uma bola que foi jogada no vazio. Olha lá. Aí ele entende, opa, Olha aqui tem uma oportunidade. Olha só como ele ultrapassa. Como ele acelera. Ele acelera no... Ele sai correndo muito antes. O mérito do Freitas. dele. Claro Não, que é tem mérito dele, é Óbvio mérito que dele, tem com certeza é mérito dele e dele. do Mugni. Os dois com certeza. acreditaram na jogada. Porque o jogador do Vasco ali, o zagueiro, estava à frente dele. Só que, olha, ele foi lento. O jogador E o tava Pedro pensando Raul em foi anteontem. rápido. Isso. O zagueiro do Vasco pensou em anteontem. Não é uma jogada isolada. Ele, no primeiro tempo, ainda tem uma outra que ele ganha de cabeça. É uma jogada que se repetiu. No segundo gol, sim, ele aparece livre, sem Olha ninguém segundo perto ali, dele. Olha ali. Olha, ele está sendo Não marcado só por um. ele, Vai né? trocar, ó. Trocou a marcação. No que trocou a marcação, ninguém está Ó, marcado. aí ele tá livrinho já. O vácuo. Quero aproveitar que revimos os 2 gols para mostrar uma tela com os 2 artilheiros e para falar. A Mari agora há pouco falou dos camisas 10 no jogo. E acho que não tem uma posição no futebol, talvez o goleiro. Mas com tantos altos e baixos, com tantos momentos de glória e de críticas como o camisa 9, como o centroavante. Estamos vendo os números de Pedro Raul e Verratti, que são artilheiros do Brasileirão. 4 gols, o Verratti ainda tem uma assistência e temos outros detalhes ali, como finalizações certas e vitórias garantidas com gol. Por que eu estou falando dessa posição, que é tão enigmática, só para usar uma palavra difícil? O Pedro Raul talvez, passou pelo Botafogo, e aí explodiu, talvez, um momento ali que ele apareceu mais no Goiás, fazendo muitos gols, artilheiro do Brasileirão, chamou a atenção de muitos clubes, inclusive do Vasco. Foi ao Vasco, e aí é que eu falo, da gangorra, da posição de centroavante. Além dele não ter correspondido, a gente pode até discutir aqui, analisar, teve muitas chances, não teve. Ficou com aquela pecha de, mas é um bagre, ele é muito ruim, ele é horroroso. Foi pro Corinthians. Aconteceu a mesma coisa ou algo semelhante. Esse Pedro Raul não serve. Muita gente falando isso. O Pedro... É óbvio que não foi nossas palavras, mas torcedores. Mas ele é muito ruim, ele é um bagre, tarará. E aí ele agora surge no Ceará, lembrando um pouco o que ele fez no Goiás. Que posição a de centroavante? Posso lembrar o Yuri Alberto. Yuri Alberto passou por um momento semelhante no Corinthians. Hoje está no momento de glórias. Se a gente for pensar no passado, vamos lembrar de vários. É uma posição difícil. É de extremos, né?
dependendo do goleiro. É por isso que o Skank cantava o centroavante mais importante, que é emocionante. É uma partida de futebol. Ontem o jogo foi muito emocionante porque nós tivemos um duelo de 2 grandes centroavantes. Eu acho que o trabalho do Ceará para anular o Verratti foi muito mais eficiente do que o trabalho do Vasco para anular o Pedro Raul. Mas tem também o mérito do cara. Essa coisa, sempre essa dicotomia, né? Dicotomia, vai anotando. Eu não vou Essa coisa pegar. Pô, mas o cara morre de fome lá na frente porque o time não joga em função dele, até quando ele também tem que procurar um pouco mais de jogo. Acho que estão acontecendo as duas coisas. O nome é Pedro Raul, mas o momento é de Lewandowski. Então Ele se acha... Que isso? Né? Ele está com aquela confiança de quem é o Leva. Repita para o corte. Professor. Olha para lá. O nome é Pedro Raul, mas o momento é de Lewandowski. Deu? Rafael Prats está no grupo agora, dizendo que vai dar Prats corte. vai botar. Eu acho que tem uma Vamos questão... Explicar o Pedro Raul. Então, minha maneira de entender, tá? A gente viu o Léo Condé falando um pouco sobre o estilo de jogo do Ceará. Ele fica pouco com a bola, né? Mas quando vai é muito objetivo. Trabalha em função do centroavante. Lembra muito o que era o Goiás na época do Jair Ventura, que é o Goiás onde o Pedro Raul se destaca. É um time que era muito mais de ficar sem a bola e dar estocadas. Eu tenho falado aqui já muitas vezes, Isabel, que quando você tem um jogo em que um time se defende mais e o outro ataca, esse time que se defende mais cria menos situações de gol. Só que as que cria têm mais probabilidade de serem convertidas, porque você pega a defesa do outro time menos armada, menos posicionada. A Itália faz isso há 100 anos. Então, Havia, assim, né? o Pedro Raul jogando no Vasco, jogando no Corinthians, ele estava em times que têm a necessidade de ir para cima do adversário, de propor jogo. Por mais que, em vários momentos, e o Vasco tem passado por isso há muito tempo, ele não tem a qualidade para propor, ele encontra times que baixam a marcação e esperam que ele proponha. Nesse tipo de jogo é muito difícil para o Pedro Raul funcionar, porque ele não é um jogador de habilidade. Tá longe de ser um jogador, der a bola no pé dele, ele não vai ter drible, ele não vai ter... Ele é mais um finalizador, né? Ele é o cara da última bola. Ele, dentro da área, ele sabe entender os espaços e vai muito alto, numa cabeçada, vai, como ontem, se antecipar um zagueiro. Só que se ele pega uma defesa com 3 zagueiros, que você precisa ter... ele vai ter mais dificuldade. E no Corinthians ele era alvo fácil também, né? Porque o Corinthians ele não tinha essa preocupação de outros jogadores para marcar. Então era o Pedro Raul fixo dentro da área, com a atenção voltada a ele, dos zagueiros. Então, assim, a bola chegava, mas com muitas 2, 3 dificuldades, zagueiros em cima de exatamente. você, o espaço curto para trabalhar, uma área muito povoada de defensores. Ele vai ter mais dificuldade. Só que no Ceará, em que a bola chega de vez em quando, e quando chega ele tem espaço, aí ele vai... E isso traz o que também? Motivação. Claro. Ele começa a ter confiança no que... Opa, eu consigo chegar nessa bola. Dá para fazer e tal. Então, isso tudo tem um contexto que favorece o estilo de jogo do jogador. E aí tem menos cobrança também, começa a fazer o gol, ele começa a ser exaltado. Então, isso tudo eu acho que a minha maneira de entender, não sei se é exatamente a mais precisa, mas é essa. Está jogando em um time que entende que ele tem essa capacidade e que trabalha para valorizar essa capacidade. E sem a Concordo com a sua responsabilidade. análise. E tem a ver com o que o professor falou, Condé. Jogamos em função do centroavante. Diga, O professor. Ceará tem uma das menores, se não a menor, era antes do jogo, a segunda menor média de posse de bola. Não sei se baixou para a última. Mas é um time que não acerta tanto passe, que não tem tantas ações com bola. Se você parar Ele falou das triangulações. Sim, triangulações em determinado momento, mas ele também perde, quando ele tenta ali, ele não tem essa capacidade toda. Se você for subir marcação para tentar pegar a saída do jogo do Ceará, ele vai se enrolar. Só que o que ele faz? Ele não faz a saída de bola. Ele faz a ligação direta, para justamente aproveitar a altura do atacante lá na frente. Então, é saber entender o que o seu time te possibilita e trabalhar em cima disso. Só que há clubes em que você não tem a capacidade técnica para propor um tipo de jogo, vou colocar exatamente o caso do Vasco. O Vasco não tem hoje qualidade técnica para ser um time propositivo. Falta mesmo qualidade no seu elenco para ser dessa forma. Alguns jogadores até conseguem, mas não todos. A dupla de zaga é um desastre. Quando você precisa jogar. Para rebater, para correr, tentar dar uma dividida, ok. Só que
o que a gente viu ontem é mais uma... E não só ontem, como já tinha visto no jogo com o Melgar, como já tinha visto em outras partidas. Contra o Corinthians. Contra o Corinthians é muito frágil. Desculpa, Pro. Não, eu só ia falar que o Pedro Raul tá leve, né? Porque nos grandes clubes, nos maiores clubes que ele passou, ele vinha pesado. No Vasco ele chegou com aquele status de grande contratação da SAF. Nome, destaque. Botaram ele até para bater pênalti toda hora e perder pênalti, isso contribuiu muito para a torcida do Vasco pegar no pé dele, né? Os pênaltis que ele perdia. Aquela coisa, aquela responsabilidade. No Corinthians mesmo... Aí foi demérito dele, perdeu o pênalti. Então, mas talvez tenha se atribuído a ele um peso que ele não pode carregar naquele momento. No Corinthians a mesma coisa. No Corinthians ele sai como terceiro reserva. Atrás, inclusive, do Hernandes, que também não rendeu muito mais do que ele. E ali onde ele sofreu, tanto no Corinthians quanto no Vasco, muitos já sofreram. Essa síndrome do cara que morre de fome lá na frente, só no Corinthians a gente ouviu isso quantas vezes, do Bocelli para cá. Do Wagner Love, acho que eu lembro que o Wagner Love era cornetado no Corinthians. O próprio Yuri Alberto. Ele foi fundamental no final do título de 2015. O 19, né? 15 também, e na volta ele faz o gol contra o São Paulo. 19. Do Paulista, sim. Do Paulista. Mas é isso, não é só ele que sofre com isso. Ele se encontrou. E é um time para chamar de seu. É um time que proporciona essas possibilidades a ele. É por isso que a gente fala dos da maravilha da vida, né? Ali sim, que tinha artilheiro e tal. Mas eram caras que jogavam abastecidos o tempo inteiro por 2 pontas. Um do lado e um do outro.